Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Deus é Pai. Deus cuida de todos. Jesus diz que Ele pensa nas ervas do campo, pensa nos passarinhos, a todos Ele dá o alimento no tempo certo. E também para nós, o Pai alimenta, especialmente através da Sua palavra. Por isso dizemos que todos os dias, a celebração da Eucaristia, Ele pega o pão da palavra e o despedaça, para que nós possamos nos alimentar. Sabemos que, de fato, a fé não enche a barriga, no sentido de como a gente come feijão com arroz, pão careca, mas robustece a vida. Aliás, uma vida sem a fé é uma vida fragilizada, é uma vida que não tem longa duração. Por isso, todos os dias o Pai nos dá um pedaço de pão, que é o trecho da Sua palavra, para nos alimentar e assim possamos prosseguir a nossa caminhada. E hoje o Pai nos dá um pedaço delicioso do pão da Sua palavra. Eu sempre gosto de comparar a fé com alguma coisa viva. A fé com a planta, por exemplo. Ninguém planta num vaso, qualquer planta que seja, e abandone. E nunca molhe, nunca cuide, nunca ponha adubo, nunca pode. Por quê? Porque se fizermos isso, a planta vai morrer, vai secar, vai desaparecer. Porque a planta é algo vivo que precisa de cuidado. Assim também a nossa fé é comparada com a comida. Ninguém de nós, por quanto tenhamos vontade, comemos um bolo inteiro e digamos: agora eu não vou mais comer pelo resto da vida. Isso não existe. Nenhum de nós toma uma caixa d'água e diz: agora eu não vou mais sentir sede, daqui para diante não vou mais ter sede. Isso não acontece. Ninguém de nós respira apenas nos pulmões e diz: de hoje em diante não vou mais precisar respirar. Não, porque a vida é algo dinâmico, por isso precisamos comer, beber água, respirar. Assim a fé. Deus não nos dá um pacote de fé assim, né? Pá, joga no nosso peito, te vira aí para a vida inteira. Não, a fé é algo vivo que se gasta e que precisa ser continuamente recuperada, fortalecida, alimentada, para que a gente todos os dias possa ter a quantidade de fé necessária para levar adiante a nossa caminhada. Isso para dizer como então a palavra que o Pai nos dá tem essa finalidade:
fortalecer a nossa fé e nos ajudar a caminhar. E dizia que o pedaço de hoje é delicioso. Jesus entrou na barca. Quer dizer que então Jesus está no eles chamam de o Mar da Galileia. O mar que é um negócio desse tamanhinho. O menor rio da Amazônia é muito maior do que o que eles chamam de o Mar da Galileia. Também chamam de Mar de Tiberíades. Na verdade, não é um mar, é um rio. Mar fica fora da Palestina, o Mar Mediterrâneo, que ele sim é grande. Mas o Mar da Galileia é uma coisa pequena. Agora, é claro, para quem nunca viu tanta água como nós da Amazônia, tá bom, é um mar, é um rio, que eles chamam assim. Jesus então está numa barca nesse mar. E vocês sabem que os antigos, antes de conhecer a profundidade dos oceanos, que hoje a gente tem os recursos, tem as tecnologias, hoje se manda uma sonda, né, lá pelas profundidades, lá embaixo do oceano, e se descobrem até as relíquias de barcos antigos. Foi assim que descobriram o Titanic, lá no fundo dos oceanos. Na antiguidade não existia essa tecnologia. Eles imaginavam coisas. E sabem o que eles imaginavam que tinha debaixo do mar? Monstros marinhos que ficavam esperando a embarcação revirar para poder comer as pessoas. De modo que quem viajava tinha dois medos. Não só o medo de morrer afogado, mas também o medo de ser devorado por esses monstros marinhos. E é por isso que os discípulos de Jesus também são influenciados por estas ideias. Lá no fundo do mar estaria o Netuno, ou estaria o Leviatã, aquele monstro que então se nutria das pessoas que naufragavam nas suas embarcações. E é por isso que, então, estando lá os discípulos de Jesus, fez-se uma grande tempestade e a barca estando para ser coberta pelas ondas, Jesus dormia. E o desespero tomou conta dos discípulos que o acordaram dizendo: "Salva-nos, Senhor, nós estamos para nos acabar." Perecer quer dizer isso. Nós vamos levar ao fim, vamos morrer todos. O evangelista São Marcos até se preocupa de dar um pormenor, uma informação interessante. Diz que Jesus estava dormindo tranquilamente, com a cabeça recostada num travesseiro, para mostrar então a serenidade, a tranquilidade do mestre, que estando neste barco assim ameaçado, parece que não está nem aí, dorme, enquanto que os discípulos se desesperam. De modo que, depois disso, então, Jesus, que parece que nada está acontecendo, então os repreende. Por quê? Tendes medo, porque sois fracos na fé? Levantando-se, Jesus, na maior calma, na maior serenidade, ameaçou os ventos e o mar, e diz que fez-se grande calmaria. Meus irmãos e irmãs, aquilo que é a mensagem embutida neste Evangelho é para nos dizer o seguinte: a vida da gente também tem momentos em que parece que nós vamos perecer. Há situações pelas quais passamos que temos a impressão de que nós não vamos dar conta, de que aquilo vai acabar com a gente, de que aquilo vai passar por cima da gente, de que aquilo vai entornar o barco da nossa vida, da nossa família, dos nossos negócios, até mesmo vai fazer emborcar
a nossa caminhada, a nossa perseverança na fé. Há situações que parecem nos mostrar o limite das nossas capacidades, das nossas forças. E isso, prestem atenção, até mesmo para aqueles que estão na companhia de Jesus, até para aqueles que estão no barco de Deus. Porque muitas vezes a gente pensa que o convívio com o Cristo, que o cultivo da fé nos isenta das dificuldades da vida. E não é assim. Fé não é sinônimo de vida tranquila. Fé não quer dizer benesse. Muitas vezes a gente tem essa ideia meia pagã de que cultivando a fé, vivendo os mandamentos, procurando o caminho de Deus, não nos aconteça coisas difíceis. Essa é uma ideia pagã. Porque Jesus disse aos seus amigos: quem quiser vir atrás de mim, pegue sua cruz e me siga. Não enganou ninguém, dizendo que aqueles que o seguissem iam encontrar diante de si um tapete felpudo para pisar. Pois é, assim é a vida. Tantas situações, recebemos aquela notícia, tivemos aquele impacto, experimentamos aquele fracasso, vivemos aquela frustração, tivemos o resultado de um exame, houve a perda do emprego, os nossos filhos se separaram dos cônjuges, ou até mesmo, quem sabe, você próprio se separou, a sua família. E nós então pensamos que tudo vai se acabar, o barco da vida vai se entornar. Mas é nesse momento que nós precisamos invocar o Senhor, chamá-lo, até mesmo para brigar com Ele. Olhem só, Santa Teresa de Ávila, certa vez estava resolvendo alguma coisa, com pressa, e bateu com a escadeira, esse osso aqui da cintura, bateu na ponta de uma mesa. E foi uma dor tão lancinante, certo? Que ela primeiro gritou, ai! E depois disse, Jesus, é assim que tu trata os teus amigos. E é por isso que tu tens muitos amigos. Ou seja, uma expressão que, embora tenha uma reprovação a Jesus, mas é um diálogo. Nós falamos com as pessoas cuja presença e cuja vida nos interessam. A quem não nos interessa, nós até ficamos de mal. Está errado, mas é assim que funciona. Por isso, nem que seja nos dirigindo a Deus para dialogar com Ele, travar um diálogo duro. A Bíblia mostra muito isso. Os profetas, os homens e as mulheres de Deus que o invocam com seriedade. Invocar o Senhor, renovar a fé na certeza de que Deus age, vai à frente, caminha. A Virgem Maria também vai abrindo as portas e os corações para nós, para podermos, assim fortalecidos na fé, vencer. Meus irmãos e irmãs, aquele que cultiva a fé, que busca caminhar com Deus, ele não é isento das provações. Nem Jesus Cristo foi. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Tá bom, mas se não for possível, glorifica o teu filho. E como ele tinha aprendido de Nossa Senhora, faça-se em mim conforme a tua palavra. E a Escritura diz que Jesus, invocando com confiança o Pai, foi atendido por causa da sua piedade, da sua obediência. Deus não nos deixa sem respostas. Por isso, meus irmãos e irmãs, mesmo diante das dificuldades, procuremos olhar com os olhos da fé para vermos possibilidades novas. E para aquele que crê, para aquele que espera, sempre há
uma possibilidade a mais. Eu queria agora convidar vocês todos a fazermos um instante de silêncio para deixarmos que esta certeza da presença de Jesus em nossa vida possa falar mais alto do que os momentos de provação. Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Levantando-se, ameaçou os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria.